Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vocês sabem, nós trazemos sempre grandes entrevistas para o nosso programa e hoje em especial recebemos com muito carinho e já agradecemos antecipadamente Vanderlei de Almeida, todos conhecem como Vandão, vice-prefeito da cidade de Campinas, também secretário de Relações Institucionais e que eu conheço há bastante tempo, por isso recebo com muito carinho. Seja bem-vindo, Vandão. Gustavo, obrigado aí pela oportunidade. Queria também aproveitar e cumprimentar todos os amigos aí da Bandeirantes. O Vandão eu conheci em 1997. Quando nós iniciamos o Circuito Fechado, nós editávamos o programa na M7, que era uma produtora bastante conhecida na cidade de Campinas, e que o Vandão trabalhava lá. Já faz 26 anos, mais de 26 anos, Vandão. Quase 3 décadas, né, Gustavo? O tempo passou, eu tive uma passagem pela M7 há alguns anos, né? Comecei lá na equipe de produção, né? Produzindo o teu programa, que na época era um programa voltado mais para o público jovem e tal. Cheguei até a direção da empresa, depois a produtora fechou. A partir do fechamento da produtora, eu comecei a minha trajetória de cargo público, porque militância política eu já tenho há mais de 3 décadas, mas ocupar cargo público eu comecei a ocupar depois que a produtora fechou. Aliás, a sua vida perto da política se iniciou com o Jacó Bittar, né? O falecido, nosso saudoso Jacó Bittar. Foi. Minha militância política começa no grupo político do Jacó, que elegeu o Jacó prefeito, né? Na época, na minha região, um grupo de amigos lá se organizou para apoiar um candidato a vereador da minha região, que acabou sendo eleito, né, que é o Arlindo Dutra, que trabalha comigo hoje no Departamento do Orçamento Cidadão, e foi o mesmo grupo que elegeu o Jacó prefeito em 1988. Aliás, e desde o início, aí você iniciou sua trajetória, enfim, e iniciou o trabalho com o Jonas Donizete. Eu acho que naquela época você já tinha relação com o Jonas, né? Já se aproximou dele naquela época. O Jonas vem alguns anos depois, né? O Jonas... ele teve um período no PSDB, né? Ele teve 3 mandatos de vereador no PSDB e ele filia-se ao PSB em 2001, quando o Jacó já está parando a carreira. Entendi. Quando o Jacó está encerrando, o Jonas filia-se e a partir da chegada do Jonas, a minha trajetória com ele também se inicia. Foi com ele que eu ocupei os cargos aí de cargo público, né? Fui para a Assembleia com ele deputado, depois fui com ele para a Câmara Federal, 8 anos com ele prefeito e agora estou com o Dário aí, vice-prefeito e 3 anos secretário. Pois é, e o cargo de secretário de Relações Institucionais você ocupa desde o primeiro dia do governo Jonas, então se for juntar os 8 com mais 3 já são 11, enfim. Para que a gente possa entender melhor o que faz exatamente esse cargo, e é um cargo delicado porque é a relação próxima com a comunidade ou com as comunidades diferentes da cidade, né? O cargo de secretário de Relações Institucionais foi criado pelo Jonas. Ele não tinha nas estruturas anteriores da administração. E o Jonas colocou na secretaria, eu brincava com ele que ele colocou todos os conflitos possíveis, ele jogou lá. No seu colo. Desde a relação com a Câmara Municipal, com as que você falou, né, com as comunidades, com as associações de moradores, com os sindicatos, com conselhos, tudo que é sociedade civil organizada, a porta de entrada é a Secretaria de Relações Institucionais. Fiquei 8 anos com o Jonas, estou há 3 com o Dário, com algumas interrupções por conta de período eleitoral, mas já fechando aí esse ano, 11 anos à frente da Secretaria de Relações Institucionais. E um tema importante desse governo, e que já vem do governo anterior, é o programa de regularização fundiária, né? Isso eu acho que é um dos principais programas do governo, né? Enfim, é onde a população começa a vislumbrar um futuro diferente a partir daí. Sem dúvida. A regularização fundiária ela já existe há algum tempo, né? Sim. Ela teve uma inovação na mudança da legislação federal em 2017, que permitiu ampliar um pouco mais as possibilidades de regularização. O Jonas, quando ganhou a eleição, criou um grupo de regularização fundiária, me colocou para coordenar esse grupo e eu venho tocando essas pautas desde então. O Jonas teve, no período dele, algumas milhares de matrículas entregues, e o governo Dário, a meta é para esse ano chegar a 15 mil matrículas registradas em cartório entregue para a nossa população. Eu costumo dizer, Gustavo, que
acho que esse é uma das principais iniciativas, um dos principais programas que tem hoje em Campinas, porque é importante quando você tem a oportunidade de dar uma chave de um apartamento, de um conjunto habitacional, de uma casa, para a pessoa que foi contemplada em algum programa habitacional. É a vitória de uma vida, né? Mas você regularizar, eu acho que é um pouquinho mais. Sim. Porque você reconhece a luta e o trabalho de uma vida inteira. Nós temos comunidades que estão sendo regularizadas que têm 50 anos, 60 anos. Então, quando você entrega a matrícula, porque no começo da regularização fundiária era título de posse. Hoje Sim. é matrícula registrada em cartório, é uma propriedade cartório. registrada em cartório. Então, quando você entrega a matrícula, é reconhecer a história da pessoa, a luta da vida inteira. Foi a casa que ela construiu com a mão dela, de acordo com as possibilidades dela. Então, é sempre muito, muito emocionante você fazer essas entregas. É isso que eu ia falar. Eu acho que é um momento emocionante para quem recebe, mas também para quem está oferecendo essa possibilidade. Porque você vê histórias de vida reunidas ali, né? É gratificante. Eu diria para você que é emocionante e gratificante. Eu tive a oportunidade, fiz várias vezes já, tive a oportunidade de substituir o Dário em entregas por conta de outras agendas que ele tinha, mas tive agora recentemente no Núcleo Novo Flamboyant, e antes de eu ir para a entrega, a comunicação resgatou um vídeo que tinha mais de 40 anos de quando a ocupação começou. Eles foram ter a propriedade regularizada agora, mais de 40 anos depois, mais de 4 décadas. E eu fico aqui, você está falando, eu estou lembrando aqui da sua história, enfim, que eu acompanhei de perto, longe, perto, enfim. E eu estou me lembrando aqui de um vídeo que você postou, onde você, como prefeito em exercício, recebeu a sua família no gabinete. Pô, fiquei tão contente quando vi aquele vídeo, Vandão. Você levou sua mãe, enfim. Eu falei, pô, olha só como a vida é e o que ela pode oferecer, né? Enfim, com o trabalho. Assim, eu tive a oportunidade de assumir a prefeitura nos períodos aí, nos impedimentos do Dário, por 3 oportunidades. Uma primeira oportunidade foi quando o Dário teve Covid, né? Foi um momento muito tenso para a gente ali, e eu acabei não fazendo nenhuma agenda que não fosse as agendas do dia a dia. Né? Eu reuni o secretariado e falei para os secretários que a gente não tomaria nenhuma decisão na ausência do prefeito que fosse possível adiar, e também não adiaria nenhuma medida que precisasse ser tomada. Mas não fiz nenhuma agenda social, não fiz nenhuma agenda porque o prefeito estava internado, era um momento diferente. Na segunda vez que o Dário viajou para representar a cidade, naquele momento, acho que foi em Barcelona, num congresso de municípios, eu convidei meu pai e minha mãe para ir até o gabinete. E realmente foi um momento de muita emoção, porque meu pai é motorista aposentado motorista de ônibus. Minha mãe é costureira. Então, acho que nem no melhor sonho da vida deles, eles imaginaram estar um dia com o filho prefeito da cidade. Ainda mais numa cidade que nem Campinas. Então, exatamente. Foi um momento de muita, muita emoção mesmo. A pandemia passou, mas as consequências da pandemia ainda estão por aí e vamos encará-las durante um bom tempo, principalmente consequências econômicas. E o PAIS, que foi um programa que chegou justamente para auxiliar, né, a sociedade nesse momento, vem trazendo ótimos resultados, né? Isso é muito bom, né? Porque é a prefeitura agindo de uma forma ativa nessa hora, né? Eu costumo falar, Gustavo, que a cidade acertou quando escolheu o Dário, no momento de pandemia, né, que foi a eleição, escolheu o Dário prefeito, o médico Dário Saad. Sim. Porque o Dário tomou decisões, né, foi um momento muito difícil, né, decisões muito contestadas, foi um momento que as decisões técnicas não tinham a mesma relevância, as pessoas, todo mundo entendia de tudo, sabia de tudo, e o Dário conseguiu... Comentarista de tudo, Comentarista de tudo. O Dário, e a ciência sendo colocada em segundo plano, né? O Dário, como médico, técnico, tomou decisões assertivas, conseguiu conduzir a cidade no momento mais difícil da história, né? Não só de Campinas, da história mundial, né? E o Dário conseguiu tomar decisões assertivas e trazer a cidade no pós-pandemia, e no pós-pandemia ele se revelou como um gestor também tão qualificado, tão eficiente quanto o médico, que foi criando aí. O PAIS foi uma iniciativa que ele tomou, e dentro do PAIS tem um pacote de situações, sim. Desde leis de incentivos, né,
como também programa de obras. Nós estamos hoje em andamento. Hoje Campinas tem mais de R$ 1 bilhão em obras só de recursos públicos, fora os investimentos privados, né, do mercado imobiliário. Você que está atuando nessa área agora sabe que Campinas hoje tem um mercado imobiliário aquecido. Gigantesco, Às vezes a gente não se atenta que para um empreendimento acontecer, teve a participação do poder público também na desde aprovação, o início, na celeridade da aprovação, mas vamos ficar só na área pública. São mais de R$ 1 bilhão em investimento, né? São 16 creches sendo construídas no programa Espaço do Amanhã, simultaneamente, que é algo inédito na cidade. Isso que eu ia perguntar. A construção de 16 creches, ela pretende, então, zerar o déficit nessa área. São, acho que 5 mil vagas que vão ser abertas. É isso. A expectativa é essa? O Dário tem sido contido em falar no zerar, eu estou sendo um pouco mais... Porque assim, nós temos um déficit hoje de em torno de 4.500 crianças. As 16 creches que estão sendo construídas simultaneamente vai gerar 5 mil vagas. Então, nós temos uma grande chance do ano que vem Campinas ser uma das, se não a única, uma das poucas cidades do nosso porte a ostentar a marca de não ter nenhuma criança fora de creche. E esse é um grande desafio, né? Enorme, enorme. Outros prefeitos construíram creche, isso a gente não pode negar. Sim. Mas construir 16 simultâneas é inédito na história da cidade. E agrega aí os bairros que estão sendo pavimentados, as finalizações das obras do BRT, né, que tem a ponte da Transamazônica que está para ser entregue ainda esse ano, a ponte em cima da Bandeirantes que deve ser entregue em janeiro, fevereiro, 14 bairros sendo pavimentados e bairros que têm 40, 50 anos também, a população esperando essas melhorias. Esse programa Meu Bairro Bem Melhor é justamente isso, que ele leva infraestrutura e qualidade de vida, assim, diretamente, né? É isso, você... ao longo desses 11 anos eu lidei com muita coisa. Né? Quando você leva qualquer benfeitoria que você leva para um bairro, é sempre motivo de alegria. Mas o asfalto é o que coroa tudo, né? A população tem uma expectativa para a chegada do asfalto, que é algo... E quando você consegue, ao mesmo tempo, são 16 creches, são 14 bairros. Então você tem aí obra nos 4 cantos da cidade. A prefeitura está de olho também na revitalização do centro da cidade. É um trabalho difícil, que não é um problema só de Campinas, das principais grandes cidades do Brasil, enfim. E vocês estão olhando com um olhar diferente para o centro também, porque envolve várias secretarias ali, né? Isso, a revitalização da área central é uma pauta que o Dário se envolveu nela desde o começo, pessoalmente. Ele começou ali com o pátio ferroviário, né? Fez várias ações, várias idas e vindas junto ao governo federal para ter a posse daquela área. A gente está revitalizando lá um dos galpões, do Galpão do Relógio, conhecido Galpão do Relógio, vai ser sede do Campinas Decor, depois vai ser entregue para a cidade como um pátio de eventos. Aprovamos no Condepac agora a construção do shopping popular. A gente vai conseguir com a construção do shopping. Isso também foi uma luta, hein? Uma luta grande. E aqui fica aqui o cumprimento para a Zezé, lá, presidente do Sindicato dos Camelôs, e também do Carlinhos, que foi uma luta, uma luta de 20, 30 anos. Sim. Mas é também, Gustavo, talvez uma das principais iniciativas para a revitalização da área central. Você vai tirar 1.200 camelôs do centro da cidade e colocar eles no shopping popular e liberar o fluxo daquelas ruas. Sim. Agrega isso. De uma forma organizada, né? De uma forma organizada. Sim. É um upgrade aí, é um shopping. Sim. Shopping com vaga de estacionamento, com praça de alimentação. Tem o trem intercidades que finalmente virou uma realidade. O edital está publicado. A licitação vai acontecer dia 29 de fevereiro. Tem leis de incentivo de IPTU para prédio abandonado, proprietário de prédio abandonado poder revitalizar os prédios, tem incentivo de até 10 anos de IPTU. Tem agora a lei de incentivo de ISS. As atividades econômicas que vierem para a área central vão ter a redução de alíquota de ISS. Tem um trabalho agora efetivo, um patrulhamento, que é uma coisa que está dando um impacto gigantesco na área central, que é os guardas, a nossa Guarda Municipal fazendo patrulhamento a pé. São 66 guardas fazendo patrulhamento a pé todos os dias no centro. Tem gerado um impacto positivo na área central. Eu tive recentemente lá no entorno do terminal, os comerciantes todos felizes, agradecendo.
Então, assim, tem um pacote, tem a reforma do Mercadão, tem a reforma do Terminal Mercado. Enfim, são várias as ações. A reforma da Campos Sales, a reforma da José Paulino, tudo coisa que já está acontecendo e compõe um pacote de iniciativa que a gente espera com isso, o prefeito espera com isso, trazer de novo aí um centro revigorado para a nossa cidade. Aliás, nós estamos na época de calor. O calor chegou antes, na verdade, desse ano e trouxe já, obviamente, com ele os problemas que são inerentes a essa época do ano, enfim. E Campinas teve que começar também, como várias cidades, se mexer para evitar problemas maiores, né, enfim, com relação a chuvas, enfim. Então tem um trabalho grande de acompanhamento que vem sendo feito e de prevenção também, né? Isso é importante a gente lembrar, porque começou a chover, o pessoal já muda até o trânsito, já cerca algumas ruas que tem mais risco de árvore. Isso eu acho importantíssimo. Tem essas medidas que buscam, no momento, né, que está ocorrendo da emergência a chuva, ali, né? Mas tem também medidas muito importantes sendo tomadas no sentido de prevenir isso. Né? A Câmara aprovou, a semana passada, uma autorização para que o prefeito assine com o BNDES um financiamento de 517 milhões de reais que vai resolver os problemas de enchente da área central. Vai ser construído um piscinão ali na região do Mercadão. Sim. E vai construir um piscinão na região ali para cima do Campo do Guarani, na região do São Fernando, Paranapanema, que é para conter o fluxo de água no momento mais intenso da chuva e controlar essa vazão. E vai também ser feita toda a revitalização desses córregos da área central e a gente espera com isso resolver as enchentes no centro da cidade. Tem também medidas aí tomadas com relação à questão das árvores. O prefeito assinou um convênio com a CPFL recentemente, autorizou a ampliação das nossas equipes de poda de árvore para poder fazer de maneira preventiva esse controle para evitar novos acontecimentos, mas tem também, não posso deixar de nesse momento aqui, fazer uma reflexão que as árvores não podem virar inimiga do ser humano. Sim. A gente lamenta muito o ocorrido, né? Teve 2 fatalidades com queda de árvore e o prefeito está trabalhando para agir preventivamente, mas virou, assim, eu diria que quase uma coisa histérica da população em relação à extração de árvore. Multiplicou por 4, por 5 os pedidos de extração de árvore. E, de uma maneira quase geral, as árvores que caíram nesse período, a ampla maioria são árvores saudáveis. Sim. Porque a gente tem uma mudança. Né? A gente o excesso de água, né? Não, e mudança também climática. A gente não tinha ventos de 100, 120 por hora. Se você pegar as imagens no momento das tempestades, nós tivemos aqui em Campinas e na região de Campinas ventos de mais de 100 por hora. Então a árvore pode estar saudável o tanto que for. Não vai resistir. A maioria das árvores não vão resistir a uma tempestade dessa magnitude. Então há uma prevenção na poda, né? E com isso a gente espera ter um controle um pouco melhor. Mas a população também não pode transformar a árvore, porque se as mudanças climáticas que a minha geração, a tua geração, falava que um dia ia chegar, elas hoje já são realidade. Sim. Se a gente transformar a árvore inimiga do homem, a situação das próximas gerações será ainda pior. Será bem pior. Será bem pior. No final da nossa conversa, vamos falar do próximo ano. 2024 é um ano de eleições municipais. Como é que você avalia que vai ser essa disputa? E eu queria saber também, Vandão, em paralelo com isso, a sua pretensão política. Como é que você vê o seu futuro político na cidade de Campinas? Gustavo, como eu falei aqui quando eu me referi à minha família, eu já sinto um cara realizado em estar onde eu estou. Né? Não é só minha mãe e meu pai que não sonhou um dia ver o filho vice-prefeito. Eu também não me imaginei como vice-prefeito. Então, eu já tenho uma satisfação de estar ocupando o cargo que eu estou ocupando hoje. É um motivo de muita honra, de muita alegria. Estou cumprindo isso, estou me esforçando para cumprir bem essa tarefa. E tanto eu quanto o Dário, a gente tem falado muito disso, que para a gente, esse ano aqui não é um ano eleitoral. A gente está deixando esse debate para o ano que vem, porque nós estamos cumprindo um mandato que a população nos conferiu. Mas também não podemos deixar de considerar que o governo está bem avaliado, o prefeito está bem avaliado. Então a gente espera o ano que vem, né, que a população faça o julgamento, né, e espera
que reconheça o trabalho do prefeito Dário, né? Reconheça aí o que foi feito na cidade nesse período nosso, né? Com todas essas dificuldades, porque é um primeiro ciclo de pandemia, é o segundo ciclo de mudanças climáticas. A hora que vocês assumiram, acharam que tinha acabado a pandemia, ela piorou. Ela piorou. O que veio depois foi pior do que o primeiro ciclo. Então, é sempre uma satisfação grande, mas também é um desafio grande, né? Sim. Ser prefeito... Hoje mesmo estava conversando com o Dário e ele estava falando da dificuldade, do peso que é, né? Você ter que tomar decisões por uma cidade do porte da nossa, né? Então... o debate eleitoral, a gente está deixando ele para o ano que vem, que é um ano eleitoral, mas claro que a gente tem expectativa que o trabalho seja reconhecido, né? Porque a gente tem, não é por falta de esforço, nem meu, nem dele, nem do conjunto da administração. Nós temos nos empenhado muito, esperamos, lógico, que a população faça o julgamento e reconheça esse trabalho. Recebemos hoje Vanderlei de Almeida, o Vandão, vice-prefeito da cidade de Campinas, também secretário de Relações Institucionais da cidade. Daqui a pouco a gente volta.